Eu sou Cadu Cinelli, sou dos Percursos Afetivos, esse projeto que eu venho desenvolvendo desde 2017 aqui na cidade de Curitiba. Exatamente nesse lugar é que nasce o projeto, a primeira ação, a primeira performance que foi feita foi aqui, no pátio da reitoria da UFPR. O projeto ele é de narração de histórias itinerante com bicicletas. Eu sou contador de histórias e venho pensando já há alguns anos, muito sobre esse lugar de contar histórias na cidade, em contexto urbano. Sempre contei histórias com o meu grupo, os Tapetes Contadores de Histórias. A gente sempre contou histórias com objetos, histórias da tradição oral, de escritores, em espaços variados, tanto na cidade ou cidades menores, no campo. Se a gente pode pensar essa dicotomia, mas enfim, a gente sempre estava em outros espaços e às vezes não necessariamente na ocupação da rua. E como contador de histórias, pensando a vida aqui nesse espaço urbano, como também trazer outras histórias que pudessem se relacionar com as paisagens da cidade. Pensar os lugares da cidade, que histórias tem aqui, que narrativas poderiam estar sendo contadas, além das histórias que já estão estabelecidas ou pela literatura oral ou pela literatura escrita, que são literaturas que eu considero muito, gosto muito, mas que eu tenho pensado também que outras, num sentido mais expandido, a gente poderia estar trazendo para contar histórias. E aí eu começo a pensar no projeto do Percursos Afetivos, unindo essas paixões, o contar histórias e uma outra paixão que é pedalar. Eu gosto muito de pedalar, gosto de me deslocar pela cidade de bicicleta. A bicicleta traz uma outra percepção, uma outra perspectiva da relação e de experiência com o espaço, com a cidade. E aí pedalando muitas vezes, antes de fazer o projeto, eu me via por cidades que eu não conhecia, mas conhecendo elas através da bicicleta, eu me via criando histórias na cabeça. E até que um dia eu comecei a pensar, por que eu não compartilho essas histórias com alguém? Por que eu não trago um pouco dessa imaginação do que eu estou criando e trago voz, vocalizo isso para as pessoas, e por que não vocalizar isso enquanto se pedala, contando a história? Então, assim surgem os Percursos Afetivos. Em 2017, começo aqui em Curitiba e assim eu vou criando para a cidade alguns itinerários, alguns trajetos para que eu pudesse estar contando essas histórias. Então, cada percurso tem o seu caminho, seu trajeto particular, passa por alguns lugares, tem as suas histórias e na performance é assim que acontece. Eu vou contando, coloco um som atrás de mim e com o microfone eu vou narrando a história enquanto a gente se pedala e às vezes para um pouquinho, às vezes não, a gente simplesmente vai seguindo. Não é um projeto de pedal no sentido de ter que correr, é a ideia de poder experienciar a cidade num estado também de contemplação, de poder se abrir, se sensibilizar para o espaço, perceber quais as histórias que podem também estar além daquelas que a gente está escutando, que eu estou contando, Então, um pouco esse processo de ampliar, expandir o que se vê, É como se a gente pudesse também transver, ou então que a gente pudesse desvelar as histórias, as narrativas que existem na própria cidade. Me interessam as histórias, dessas histórias que eu crio, são histórias que contam os bastidores da cidade, das pessoas que fazem a cidade. Pessoas e seres, porque também me interessam não só os animais humanos, mas os animais não humanos. Então, que esses animais não humanos também possam ser narradores e protagonistas dessas histórias. Pessoas, também pessoas que fazem a cidade. Não me interessam as histórias oficiais do Estado, as da nação, que contam como é que se fundou aquela cidade, mas aquelas pessoas que diariamente fundam a cidade e que elas às vezes estão invisibilizadas ou silenciadas pelas hegemonias que estão sempre enclausurando ou marginalizando essas pessoas dos espaços urbanos que deveriam ser de todas as pessoas.
Então, o Percursos Afetivos também é uma maneira de reivindicar o direito à cidade, de pensar, ao se ouvir histórias, e também se contar histórias pedalando, é reivindicar a rua como um espaço de narração, não só narração artística, mas também de uma narração que possa ser feita por qualquer pessoa que esteja pedalando, no sentido de um convite. Quantas pessoas que vão assistir os percursos depois me dizem, quando eu passo por ali, eu não só lembro a história que você me contou, mas como também eu fico criando outras histórias. Eu fico pensando nos meus percursos afetivos. Então, nesse sentido de uma reivindicação dessa capacidade e potencialidade que a cidade tem enquanto espaço de criação de histórias, outras que não as hegemônicas. Nesse sentido também existem alguns desdobramentos com o projeto. Os percursos têm essas performances que eu faço com as bicicletas, com o público. Durante a pandemia eu acabei desenvolvendo também podcasts, que são pequenas crônicas em que a bicicleta está mais presente enquanto personagem, ou se não um tema recorrente nessas crônicas. Essas crônicas foram veiculadas inicialmente no programa de rádio, o Pedaleira, na Cultura 930M, e depois eu coloquei no canal para que pudesse ser tocado em vários tocadores de podcast. Então tem o Percursos Afetivos Sonoros, venho pesquisando também possibilidades de cartografar essas histórias, não só em texto, que isso originou um livro, mas também fazer os mapas bordados de cada trajeto. Além disso, também tem o desdobramento que eu estou indo para outras cidades, e essas outras cidades também vão ganhando suas próprias histórias, e seus próprios percursos. Então, o projeto ele já foi para Itajaí, em Santa Catarina, Ponta Grossa, aqui no Paraná, Cambará, também aqui, Pinhais. Fomos para Lima, no Peru, ganhou 2 percursos. E, de alguma forma, às vezes eu conecto eles. Às vezes um personagem, um elemento vai, participa do outro percurso. E assim é como se a gente pudesse ir cartografando mesmo com os trajetos, todas essas histórias, elas vão ganhando conexões, E, claro, tem também a minha ida para pós-graduação em Geografia, que tem a ver com o projeto dos Percursos Afetivos. Eu, fazendo aqui a minha primeira performance justamente nesse espaço, a partir disso, eu tive um convite para conhecer o laboratório, o LATECRE. E aí, com o LATECRE e lá no laboratório, eu comecei a estudar geografia cultural, pensar as relações de geografia e arte. E isso foi me levando para pensar academicamente também outras formas de relacionar com a narração de histórias, mas pela perspectiva da geografia. Então, entre essa possibilidade de pensar uma geografia das histórias contadas, pensar essas cartografias narrativas e sensíveis, e o Percursos não só uma metodologia, mas como uma maneira de estar também academicamente na pesquisa, mas também no meu fazer geográfico e o fazer artístico ali dentro da tese. Os vídeos que vocês vão assistir são pequenos filmes que nós fizemos a partir das gravações das performances que nós fizemos no mês de março e abril de 2022 aqui em Curitiba. São 6 vídeos. Esses 6 vídeos, eles são registros de cada percurso afetivo. São os mesmos que eu fiz ao longo de 2018, mas que foram ganhando novos elementos, foram crescendo ao longo do tempo com a narrativa. O Felipe Hörig fez as imagens, também está fazendo a edição de uma forma muito inovadora, de tentar ver como transpor para a tela, como transpor para essa mídia
essa possibilidade de ter também a performance, mas que ela tenha um caráter em si de vídeo e que vocês possam curtir e ter um gosto da performance, mas também entrarem na narrativa com as imagens captadas pelo Felipe e também com que é contado por mim. Então, que vocês possam aproveitar as histórias, as imagens e percorram com a gente.